Estamos apresentando mais um programa Fentech TV. E hoje nós temos a satisfação de estar entrevistando o Dr. Paulo Zancanelli. Dr. Paulo, nós agradecemos a tua presença, a tua participação no nosso programa e gostaríamos que o senhor desse aí uma introdução, dizendo aí qual a sua atuação, a tua área de atuação e tal. Wilson, muito obrigado aí pelo convite, um abraço aí para todos os telespectadores. E a atuação nossa no escritório é na área civil, na área trabalhista, na área de família e empresarial. Muito bem. O senhor também participa da OAB? Sim, sou conselheiro da Ordem também. Conselheiro da Ordem. Muito bem. Bom, vamos aí para a primeira pergunta, né? Vamos focar essa entrevista mais na área do direito civil, que cuida de um assunto muito importante, que são testamentos e inventários. Em linhas gerais, como é que funciona a partilha de herança? Certo. Quando nós estamos falando isso sobre herança, nos remete à questão de inventário, não é? E nós temos basicamente dois tipos de inventário. É o inventário extrajudicial, isso é recente, é de 2007 para cá, onde a pessoa que quer fazer o inventário ele pode optar por pelos dois ritos, ou pelo extrajudicial ou o judicial. Os requisitos do extrajudicial basicamente são três. Os herdeiros não podem estar brigando, tem que haver um consenso entre eles, não pode ter ocorrido um testamento anterior, e uma outra questão é que os herdeiros têm que ser maiores e têm que ser capazes. Se não satisfazer essas três condições, aí é obrigado a ir para o rito do judicial, ter um juiz que vai tocar todo esse inventário por meio do processo judicial. Quais são as vantagens, então, do inventário extrajudicial? Que foi até um incremento, né? O legislador teve esse espírito para facilitar, porque inventários, a gente sabe que tem inventários que demoram anos. Já teve inventários, por exemplo, que a gente teve acesso que corrompeu todo o bem da família porque virou 20 anos. A hora que foram partilhar os bens, aqueles bens já não pagavam nem os impostos, não é? Então, o inventário extrajudicial, atendendo esses três requisitos que a lei manda, a pessoa vai até o cartório, junta a documentação, tira uma certidão lá que tem que apresentar que realmente não tem testamento e vai por esse rito. E consegue, em muito pouco tempo, ter uma escritura e que com essa escritura vai servir o quê? Para passar os bens para os herdeiros, os carros, enfim, consegue transmitir todos esses bens. Então, o inventário é um procedimento que ele vai fazer o quê? Ele vai pegar enumerar todos os bens daquele acervo que tem na herança e distribuir o quinhão para cada um. Seja de forma extrajudicial, no caso opte pelo extrajudicial, e se for judicial da mesma forma. Tem todos os ritos, procedimento de ter um inventariante, são questões, aí vai ter os conflitos, os herdeiros vão brigar dentro do processo, porque já estavam brigando antes, né? Tanto é que não foram para o rito extrajudicial, e nessa tocada aí, o objetivo é que no final você tenha o quê? Os bens divididos para cada um. Agora, qual a diferença de um inventário extrajudicial e O judicial? Extrajudicial? Não, eu queria comparar com o testamento. O testamento, tá. Nós vamos entrar, então, no testamento. Quando nós estamos falando, Wilson, em testamento, essa palavra nos remete muito a falecimento, não é? E por que essa matéria é muito interessante da gente estar conversando? A gente pensa em morte, e a morte nós não estamos preparados para ela. Então, a gente sempre quer o quê? Fugir da morte, não é? Então, a nossa vida é efêmera, a única certeza que a gente tem na vida, o que é? É que nós vamos morrer, não é? Então, a sociedade deveria estar um pouco mais
devia discutir esse tipo de tema, o que vai acontecer lá na frente e tudo, né? Principalmente numa questão que é importante, para que haja a prevalência da vontade do morto, ou seja, a vontade depois da morte, não é? Esse é um ponto importante, e é nesse sentido que se pensa em fazer o testamento, não é? Então, me remete até aqui quando a gente está falando da palavra de ordem, quando nós estamos falando de testamento e morte, me lembra até de uma lenda que o eminente Dr. José Renato Nalini, que foi nosso presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo até o final do ano, a quem eu rendo uma homenagem especial pelo toda a causa da justiça que ele sempre fez questão de buscar, e foi presidente do maior Tribunal de Justiça do mundo, é o Tribunal de Justiça de São Paulo. Nós temos 20 milhões de processos no Tribunal de São Paulo. Mas voltando à lenda, ele, sobre a questão da morte, ele conta nessa lenda, ele contou na lenda num evento nosso, e que um servo procurou o Senhor, apavorado, falou: Senhor, eu preciso de um cavalo, seu veloz. E aí o Senhor falou com ele: mas o que está acontecendo? Ele falou: eu estou fugindo. Mas fugindo de quem? Eu estou fugindo da morte. E aí ele falou: tudo bem, pega lá os cavalos, que você, melhor do que ninguém, conhece os cavalos, mas só me responde uma coisa, você vai para onde? Aí ele falou: vou para Esmirna. Ok, então boa sorte, vai com Deus. E o servo pegou lá o cavalo e se mandou. E aí o Senhor falou: deixa eu ir lá no mercado verificar, né, que aconteceu. E foi lá e procurou e encontrou a morte. E aí perguntou: e aí, morte, que você ameaçou o meu servo lá, né? O que aconteceu? A morte falou: não, de forma nenhuma. Eu só olhei com cara de espanto para ele, porque eu tinha um encontro com ele mais tarde em Esmirna e ele estava aqui até agora. Então, quer dizer, moral da história, por mais que a gente quer fugir da morte, né, é inevitável. Então, a ideia é exatamente a gente pensar antes em todas essas questões e exatamente trazer aí a figura do testamento. O testamento, ele, acima de tudo, ele deve trazer também sentimento, não é só aquela questão, a gente pensa muito de forma errada no testamento, nós vamos pensar só no lado patrimonial, o que vai deixar, o que vai testar, quem que vão ser os beneficiários ali, mas tem toda aquela questão de sentimento. Eu me lembro de um cliente nosso que ele queria fazer um testamento para um dos seus filhos, porque a gente só pode doar o que a gente pode doar. Então, se eu tenho só 50% disponível, eu posso doar os 50%. A outra parte é dos herdeiros necessários. Os descendentes, que são os filhos, os ascendentes, os pais e os cônjuges também. Então, tirando ali, eu tenho uma parte que me permite doar. Ele queria doar para aquele filho dele, que era um filho que estudou fora, que ele deu menos atenção, ele deu muita atenção para os que estavam aqui. Então, o que é importante lá que a gente conversou? Você colocar todas aquelas declarações, as motivações, para evitar problema lá no testamento mais tarde. Por que ele está fazendo Porque ele motiva tudo isso e fala: estou fazendo essa doação exatamente por esse motivo e tal, para evitar até que o filho tenha problema com os outros herdeiros futuramente, né? Então, são várias questões que a gente tem que analisar. Uma questão que eu estou me lembrando também, que é bastante interessante, teve um cliente nosso que nos procurou, ele falou: eu tenho o meu melhor amigo e eu quero doar 100% para ele. Quero fazer o testamento e deixar tudo para ele. E aí eu falei: tudo bem, ele é muito seu amigo, então vamos fazer o testamento. Você pode fazer. Aí ele falou: poxa, me falaram que eu só podia doar exatamente os 50%, né? Nas consultas que ele deve ter feito. E aí nós falamos com ele que é outra forma, às vezes, da gente analisar. O testamento, você vai testar agora, mas ele só vai valer na hora que morrer. Aí eu comentei com ele. Ele falou: não, eu tenho meus pais, que era a preocupação dele. Falaram: você não pode doar 100% para o teu amigo, porque você tem os pais. Aí o que eu fiz uma análise com ele? Eu falei: qual a regra natural da vida? Quem morrer primeiro, você ou seus pais? Aí ele falou: meus pais.
Então, cedou 100%. Se a regra natural da vida configurar, ou seja, se seus pais morrerem antes, quando chegar lá na frente, o testamento você vai conseguir doar os 100% para o teu amigo, porque teus pais vão ter morrido lá na frente, na época que você morrer. Então, quer dizer, são questões que às vezes se você analisar dentro de uma conjuntura, né? Você me pergunta aqui de forma, eu falo, não, só pode doar 50% e tal. Tudo tem que ser muito bem analisado, são várias questões que precisam ser verificadas e o objetivo é esse, a sociedade está bem atenta a essa questão de pensar lá na frente. Os testamentos, eu estava conversando com um tabelião outro dia, falei, como é que está isso e tal? Porque muito tempo o pessoal parou de falar em testamento. Atualmente tem crescido muito os números de testamento. Um profissional que eu tenho uma preocupação, como é que eles ganham dinheiro? É o vendedor de seguro. Porque o que ele tem que fazer? Ele vai te vender um seguro, ele tem que falar, me compre isso aqui que ele está falando que a gente vai morrer, não é? Quer dizer, eu acho que é um dos profissionais mais difíceis, né? Então, outra coisa que nos remete também à questão do testamento. A gente fala, pô, a pessoa idosa que vai fazer o testamento. Se a gente vê, por exemplo, um jovem fazendo um testamento, a gente na mesma hora vai falar assim, pô, coitadinho, deve estar nos últimos dias de vida, está fazendo um testamento. E aí, o seu médico já te deu, né, um atestado lá que realmente você tem poucos dias, porque não se pensa de uma forma de se planejar isso, né? Até na questão também que é interessante, que é um tema que tem sido bastante preconizado e para aquelas pessoas que pensam mais para frente, nessa certeza que vai ser pego uma hora pela morte, ele fazer aquele planejamento sucessório. Ele pode fazer desde abrir uma conta conjunta, quais seriam, resumidamente, esse tema é muito extenso, Wilson, então, dá uma resumida nessa questão do planejamento sucessório. Você poderia fazer o quê? Abrir uma conta conjunta, né, onde quem faleceu, quem é co-titular daquela conta pode pegar o dinheiro ali para custear os valores ali do inventário, esse tipo de coisa. Você fazer uma outro tipo de operação, a previdência privada. Muito pouca gente, às vezes a gente pergunta, e o VGBL? O VGBL não entra no inventário, então é uma forma de você tributar menos lá na frente, mas não vai ter que pagar o ITCMD, que é os 4% do inventário, não vai ter todas aquelas despesas que você teria. Então você faz o VGBL, ocorreu o óbito, os herdeiros aqui que conseguem, quem for os beneficiários, conseguem levantar aquele valor. Você fazer seguro é outra forma de custear até o inventário, não é? A própria doação, e você pode fazer doação com usufruto, impenhorabilidade, incomunicabilidade, né? Inalienabilidade, se você não quer que aqueles bens sejam vendidos, ou você quer usar aqueles bens porque vai ter aluguel daquilo até o se morrer. Então, você pensar a longo prazo é a melhor forma, tendo em vista que a questão da morte, que é o que a gente mais tem certeza que vai nos pegar, né? E a ideia é que, mesmo que a morte nos reserve, né, uma morte prematura e sofrida, na medida que a gente estiver mais preparado, com certeza vai atenuar o nosso sofrimento, né? Então, esse tipo de coisa você já tem uma... Tivemos aí nesse final de semana, né, um grande executivo, né, que nós tivemos aí, o Roger Agnelli, que aproveito até ao vivo aqui também para render meus sentimentos aqui a toda a família enlutada que foi pego aí no imprevisto pela questão da morte. Então, a morte prematura, a morte, ela é iminente. Então, essas questões são interessantes, a gente sempre debater na sociedade, pensar para frente, porque se a gente não tiver alguma coisa que na nossa vida sendo efêmera e pensar nesses institutos que hoje a gente pode fazer, o que acarreta isso só deixa um grande problema para a família. Por quê? A hora que você está falando de inventário, o que me vem na cabeça e que ocorre direto? É uma possibilidade de briga com os herdeiros, isso é quase certo, né? Uma burocracia tremenda, a gente tem uma burocracia grande para estabelecer, mesmo que for um inventário extrajudicial, você vai ter que ir atrás disso, né? E a questão dos tributos. Você vai ter muitas despesas, você vai ter um tributo, que é os 4% de todos os bens. A despesa do inventário judicial, ela é maior do que o extrajudicial? É bem maior. Bem maior. Você vai ter os custos do processo, os honorários dos advogados
são bem maiores, vai às vezes até 20% do valor do bem. E a extrajudicial ela pode fazer antes. Isso é o judicial. inventário... E aí é muito mais rápido, né? Você não tem custas processuais, né? Você vai ter exatamente a despesa que é direta, que é do tributo, que qual é o tributo padrão? Que é o imposto de transmissão de todos os bens e da doação. Em caso de São Paulo, você vai pagar 4%. Né? Então, você vai ter o pagamento dos tributos, vai ter as despesas com advogado, aqueles custos, mas é algo que é muito mais sério. Dentro de um mês, mais ou menos, você já tem uma certidão e já consegue usar a tua escritura do testamento ali para fazer as transmissões dos bens dos herdeiros. Bom, o inventário extrajudicial, então ele pode estar detalhado todo, não tem esse problema de 50%, não 50%, ele pode estar... O inventário ele vai pegar todos os bens, tem 5 imóveis, tem as obrigações, os direitos, tem ações, ele vai enumerar, nos 2 inventários vão acontecer isso, a ideia é você elencar todos os bens que tem, e se também não elencou, você faz uma sobrepartilha lá na frente, esqueceu alguma coisa, você acrescenta no inventário. Importante é, se possível, fazer antes de morrer. Por quê? Você, de repente, vai tributar menos, né? Você vai ter uma proteção patrimonial, você vai prevalecer a vontade de quem está doando, quem está testando antes da morte. Então, ele também quer falar, eu quero deixar esse relógio. Tem até um instituto que criaram há pouco tempo que chama Diretivas Autônomas da Vontade. É como se fosse uma ata notarial, não chega a ser um testamento, mas posso falar, esse relógio eu quero que fique para esse filho, eu quero ser cremado, você pode pôr isso no testamento, mas tem essa DAV também aí, que é uma declaração que você também consegue que algumas vontades depois que você morrer sejam sustentadas, se prevaleçam. Muito bem, vamos para um pequeno intervalo e voltamos a seguir. Olá, voltamos a apresentar o programa Fentech TV. Continuamos a entrevista com o Dr. Paulo Zancanelli, falando sobre um assunto de interesse de toda a sociedade, sobre testamentos e assuntos referentes a heranças, etc. E tal. Doutor Paulo, fala um pouco mais para nós de testamento, se existem, quais os tipos de testamento, tal, como é que nós podemos explicar melhor para o nosso telespectador? Importante essa tua pergunta para a gente tentar sumarizar. Nós temos basicamente 3 tipos de testamento. O testamento que é público, que é aquele que é registrado num cartório de notas, você faz manifesta todas as suas vontades, o tabelião escreve lá junto com o testador, na presença de 2 testemunhas, e importante, é um ato bem solene, muito formal, ele lê tudo, detalhes por detalhe, até fazer a assinatura desse testamento. Qual que é a vantagem dele? Ele é todo formalizado, dificilmente tem nulidades, né? A própria autoridade, a fé pública do tabelião, a autoridade dele acaba eximindo lá problemas dentro de um processo depois, que o juiz venha a questionar, né? Então, a desvantagem dele é que ele não é sigiloso. Então, se você tiver alguma questão, puxa, isso é sigiloso. Exemplo, eu reconheço um filho em outro matrimônio e eu quero deixar isso registrado no testamento, eu quero testar alguma coisa para ele, mas não quero dar publicidade. Aí você vai para um outro tipo de testamento, que é o testamento cerrado, né? Você faz o testamento, leva para o... Só quem está testando tem acesso ao conteúdo. Nem o tabelião. O tabelião vai fazer uma análise superficial, olhar o testamento, ver se não tem rasura, se não tem espaço em branco. Ele olha, não vê o conteúdo e vai cerrar ele, vai lacrar e ninguém pode mexer.
né? E aquilo ali vai ficar preservado. E aí você volta e eu vou deixar aquilo na guarda de um banco, de uma pessoa da minha confiança. Esse é o testamento cerrado, totalmente. Qual é a desvantagem dele? A redação pode ser uma redação com falhas, né? Que a pessoa não escreve bem, ficou com controvérsia, com obscuridade, pode amanhã ser questionado, não é? E ele pode, alguém também, que você deixou na confiança de alguém, se ele for violado o lacre, ele perde a validade dele também, diferente do outro que está lá na guarda do tabelião. tabelião, e ele é público, né? Todo mundo acessa. Uma outra desvantagem dele é isso, se de repente, por algum motivo também, você guarda tanto, ou confiou a alguém, e aquilo ali pode ser o quê? Que não venha a fazer efeito, porque ninguém levante aquele testamento, né? Ninguém toma conhecimento daquele testamento. Tem muita gente até que ele quer fazer não conhece, por isso é que é importante procurar um advogado, um tabelião, para conhecer, eu tenho o testamento público, o cerrado e o particular, que nós vamos falar em seguida. Mas às vezes ele quer fazer ele tem ele quer testar alguma coisa no sigilo, mas ele não conhece o cerrado, que era o testamento correto. Aí ele pega o público, só que ele faz o seguinte, vou fazer esse testamento aonde? Numa cidade bem grande, numa cidade longe daqui. Só que ele corre o risco exatamente disso, dessa informação amanhã ninguém ter acesso a ela. Ele escondeu tanto, então é até questionado na doutrina, será que isso é sigiloso mesmo? Porque ele deu publicidade na medida que ele fez o testamento público, né? E tem um outro que é bem mais simples, é o particular, você faz uma folha e tudo que você quer fazer, na presença de testemunhas, as testemunhas assinam, você fecha ele e vai guardar como se fosse um contrato de gaveta. Ninguém tem acesso a ele em termos de publicidade, domínio público ninguém tem, e o sigilo fica para nós, né? A vantagem dele é que você não vai pagar R$ 1.600, um testamento não é nada, às vezes a gente pensa, é outro equívoco, o testamento é muito caro, não chega a R$ 2.000. Mas se você economiza, eu não tenho os R$ 2.000, vou fazer o testamento. Mas aí tem esse tipo de coisa. Ele pode ser violado, pode ser destruído, né? Pode ser questionado sobre a questão de se aquele testamento lá, a pessoa foi coagida a fazer aquilo ali, né? Ou aquele testamento particular, faz um testamento, ele vai e faz, né? Se a pessoa que está fazendo o testamento goza da uma rigidez mental, ou seja, no gozo das faculdades mentais, então ele não teve coação, se ele tá, que seria até os casos de nulidade do testamento. Se você me perguntasse, pode ser nulo? Pode. Quando tiver dolo, tiver coação, tiver erro, esses tipos de casos, por exemplo, que a gente comentou. Ele, inclusive, vai ser o quê? O juiz lá na frente vai falar, não, esse testamento não tem validade. As próprias testemunhas também podem morrer ao longo daquele período, quem testemunhar não tem testemunha, esse testamento também não vale. Então, os três têm que ser exatamente bem analisados. Busca um advogado, busca um tabelião para verificar. Qual é? Você quer manter o sigilo? Você quer dar publicidade? Você quer fazer alguma coisa que tem o objetivo de resguardar ou preservar o interesse de um parente? Mas tem que ver qual é a circunstância e vai ser, cada caso é um caso. Bem, no momento em que tem um testamento, a pessoa fez o testamento dizendo que a casa na rua tal é de fulano de tal. Essa pessoa, enquanto ela estiver viva, se ela pretender vender esse imóvel, ela vai poder vender? Aí ela muda, pode ser alterado o testamento? Pode alterar o testamento, E aí depende se ela fez lá um tipo de doação, como é que ela foi feito esse testamento, mas ela pode desfazer, revogar aquilo ali e falar, esse testamento não vale mais. Se ele for particular, ele rasgou. Se foi o outro, que é o cerrado, onde ele tem um registro no cartório daquela autoaprovação do tabelião, ele vai lá e comunica, esse testamento aqui foi violado, eu não quero mais, também cancelou. Isso é público também. Você pode fazer quantos testamentos quiser. Doutora, é obrigatório fazer inventário? Sim, você tem um prazo antigamente era 2 meses, hoje eles falam em 60 dias, dependendo dos dias úteis, né, dos dias do mês, dá uma diferença. Mas você teria 60 dias para fazer isso. Se não o fazendo, você paga 10% de multa, até 6 meses. Passou de 180 dias, além de todo o valor que você vai despender, são 20% de multa.
Então é obrigado porque os herdeiros são obrigados a dividir os bens, ver qual é o tamanho da herança e fazer o quinhão de cada um. E se deixar para frente é aquilo, vai pagar multa, às vezes vai ficando cada dia mais oneroso, não é? Tá, e tem um prazo a partir do falecimento. No falecimento você tem 60 dias 60 dias para abrir o processo. Para abrir, ou no cartório ou no fórum. Muito bem. Rapidamente, eu queria que você falasse um pouco sobre os regimes de casamento que caracteriza uma união estável. Em sua opinião, o que é melhor, casamento ou união estável? Nós temos 4 regimes de casamento: comunhão total, parcial, separação total e comunicação nos aquestos. O padrão hoje que se casa é o pacto, o regime de comunhão parcial, não é? Em relação a... Isso é muito comum, é a união estável ou é o casamento. São 2 institutos muito parecidos, né? Porque a gente nunca sabe. Você vê usando aliança, você fala, ele é casado ou é união estável? Não sei, não é? Quando se refere ao parceiro, a meu marido, meu companheiro, meu convivente, enfim, não é meu marido, você também não sabe. Então, e a própria Constituição, no parágrafo 3º, artigo 226, a ideia do legislador foi exatamente igualar, não deixar marginalizada a questão da união estável, né? Mas tem exatamente diferenças, principalmente no regime de casamento, por exemplo, né? Na parte do direito sucessório. Regime você tem os 4 para os 2, não é? No caso, por exemplo, se você casa você não quer fazer o padrão, que é a regra, que é a comunhão parcial, você quer fazer comunhão total ou separação total, você tem que ir no cartório do casamento e fazer um pacto antinupcial. Se é a união estável, eu não preciso fazer nada disso. Certo. Não é? Então, em termos da sucessão, por exemplo, o cônjuge, ele é herdeiro necessário no casamento, né? Na união estável, não. O cônjuge no casamento, ele sobrepõe o colateral, por exemplo, o irmão do meu marido, da mulher lá com relação ao marido, do irmão. O cônjuge sobrepõe esse irmão. Na união estável, não. Então, essa questão da união estável hoje, principalmente as pessoas têm que ficar um pouco mais sintonizadas, porque hoje, pelo próprio Facebook, hoje, você tem lá um tipo de relacionamento sério. Alguém pega bate uma foto ali, amanhã ele vai falar, não, é a união estável, aliança de compromisso. Então tem muita gente hoje que deita, a gente costuma falar, você dorme namorado e acorda em união estável, não é? Por quê? Aí como que isso acontece? Isso acontece de quarta para quinta. Na medida que você deixa a escova de dente na casa do outro, você deixa uma muda de roupa, então isso acaba caracterizando o quê? Uma união estável. Tem muita gente que usa até um tipo de contrato que é o contrato de namoro, não sei acho que hoje tem sido falado nisso, que é exatamente para se proteger, para não dar união estável. Então você faz, né? Jogadores de futebol faz isso bastante, então para não ter que partilhar os bens, não caracterizar a união estável, os tribunais hoje têm reconhecido esse tipo de contrato. Muito bem. Bom, infelizmente esgotamos o nosso tempo, né? Já passaram 2 minutos aí. E eu quero agradecer a sua participação, doutor Paulo, no programa Fentech TV e voltaremos a entrevistá-lo numa próxima oportunidade. Muito bem, muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado pelo convite. Um abraço e até a próxima.